São Paulo e Dorival Júnior têm mesmo um acordo verbal fechado? Vídeo de hoje do canal do Nicola repercute a informação de Alexandre Pretzel e fala de Paulinho relacionado pelo Palmeiras para o confronto contra o Corinthians. Já o Timão contará com o retorno de Memphis Depay e viu Rodrigo Garro se pronunciar depois de uma viagem à Espanha por conta de um tratamento no joelho. Para completar o giro de notícias, preciso te atualizar sobre o Flamengo revoltado com 3 clubes da Libra. Tem ainda novidades importantes de times da Série A, de olho um ex-atacante do Boca Juniors. E o futuro de Jair no Vasco da Gama, ele fica ou vai embora? Vou falar ainda sobre um pacotão na Lusa, sobre as últimas do Galo, média de audiência no futebol paulista e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Betano, a mais antiga parceira do canal do Nicola, e tem promoção especial para a noite dessa sexta-feira, das 17 às 21, Happy Hour Betano. Como é que funciona? Eles vão garantir uma cotação bem legal para ambas as equipes marcam, na seguinte combinação de jogos: Palmeiras versus Corinthians, Grêmio versus Flamengo, Fluminense versus Santos. Se esses 3 jogos tiverem gol dos 2 times, a gente pega uma cotação de R$10 para cada real apostado para você fazer sua fezinha na Betano. É bem simples, tem link no comentário fixo. Já clica, faz seu cadastro, preenche todos os dados, depois é só depositar qualquer valor e você vai estar habilitado para fazer sua aposta, beleza? Lembrando que você precisa ter pelo menos 18 anos de idade e jogar com responsabilidade. Vem para Betano você também! Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias, e a primeira informação é sobre Flamengo versus Botafogo da Paraíba, jogo válido pela 3ª fase da Copa do Brasil. Existia muita dúvida se o Botafogo venderia seu mando. Foram várias as propostas, mas a diretoria do Bafo decidiu por manter a partida para o estádio Almendão, em João Pessoa. Já o Grêmio terá de pagar para comprar o lateral esquerdo Marlon o seguinte valor: $3,5 milhões ou $20,5 milhões, caso o Marlon dispute 25 jogos. Importante contar que essa informação eu obtive do Grêmio. O Cruzeiro havia divulgado outras cifras e condições. Segundo o Cruzeiro, o Marlon será comprado se fizer 20 jogos pelo Grêmio por um valor de €3,5 milhões, que equivalem a R$23 milhões. Já o Internacional segue sendo o único clube invicto no futebol brasileiro de Série A na temporada de 2025. São 16 vitórias, 11 empates. Aproveitamento de 79% dos pontos, 32 gols pró, 8 gols contra. O time foi campeão gaúcho, é líder do seu grupo no Brasileiro, é líder do seu grupo na Libertadores e também líder do Brasileirão. Para completar o giro de notícias, você lembra de Fabrício Oia? Jogador que surge na base do Corinthians com um enorme cartaz. Ele acaba de se acertar com o Itabaiana de Sergipe para a disputa da Série C. Já Patrick de Luca não é mais jogador do Vasco e, como eu havia contado para vocês, virou reforço do Cuiabá, contrato até dezembro, com renovação automática por mais 2 anos, caso o Cuiabá consiga o acesso para a Série A do Brasileiro. Já Pedro Caixinha vai mesmo escalar Léo Godoy e Guilherme, dois jogadores que têm sido perseguidos por torcedores do Santos. Confronto do Peixe contra o Fluminense, Neymar deve retornar nos 30 minutos finais do segundo tempo. Quero falar ainda sobre Leandro Damião, que anunciou a sua aposentadoria dos campos. Atleta que acabou perdendo espaço, não tinha propostas e decidiu por encerrar e pendurar suas chuteiras. A última envolve o Botafogo e John Textor. Bruno Lage, técnico português, com passagem discreta pelo Fogão, decidiu processar John Textor e está cobrando R$46 milhões. É que, segundo Bruno Lage, seu contrato com o Botafogo constava uma cláusula que lhe garantiria a oportunidade de treinar um time de John Textor do grupo Eagle na Europa, Lyon, Crystal Palace ou outro. Isso não aconteceu e agora essa cobrança extremamente pesada. Preciso te atualizar sobre as médias de público dos grandes clubes de futebol de São Paulo durante o Campeonato Paulista na tela da TV Record. Você sabe, a emissora paulista apresentou com exclusividade em TV aberta os jogos dos grandes. E o Corinthians acabou tendo a maior média de público, 17,8 pontos para cada jogo disputado. Segunda colocação para o Santos, com 15,1 pontos.
Palmeiras apareceu em terceiro, apesar de ter chegado à final do Paulistão, 14 pontos de média. O São Paulo ficou apenas na quarta colocação com 12,4% dos pontos. Quero te atualizar agora sobre o Clube Atlético Mineiro. Muitas especulações sobre a possibilidade de Fausto Vera deixar o Galo para virar reforço do Fortaleza e de Pochettino voltar à mira atleticana. Posso garantir que a janela de inscrições do futebol nacional para atletas que disputaram estaduais acaba nessa sexta-feira, 18 horas, sem que nenhum desses dois negócios aconteça. Antes de gravar o vídeo, conversei com o CEO do Fortaleza, o Marcelo Paz, que assegurou que não existiram novas conversas entre Galo e Fortaleza pelo Pochettino. Meio atacante argentino que era um pedido do Cuca, mas foi barrado pelo pessoal do Siga. Embora o Siga não tenha autonomia para impedir uma negociação como essa, houve um veto do Rodrigo Weber, que é o chefe do Siga, e os acionistas do Galo preferiram optar pela palavra do Rodrigo Weber em vez do pedido do Cuca, economizando assim cerca de 7 milhões de reais. Em relação a Fausto Vera, já havia contado para vocês que o volante argentino, que não faz parte dos planos do Cuca, também não interessava ao Fortaleza. Foi quem me fez essa confissão, foi o próprio Marcelo Paz, CEO do Fortaleza, admitindo que nunca ele esteve nos planos. Hora de falar sobre a minha Portuguesa, que anunciou seu 8º reforço para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro nessa sexta. A Lusa confirmou a chegada do zagueiro Alisson, 25 anos de idade, havia disputado o Campeonato Paulista pela Inter de Limeira, chega para a disputa da Série D e para a disputa do Campeonato Paulista da Série A de 2026. Antes dele haviam sido contratados o goleiro João Paulo, o lateral Matheus Leal, o zagueiro Paulinho Curuá, esse é volante, Paulinho Curuá, além dos atacantes Cauari, De Paula, Éricles e Lohan. Estreia da Portuguesa acontece não nesse final de semana, o próximo contra o Boa Vista, no Rio de Janeiro. Quero falar agora sobre Jair, volante que era muito badalado no Vasco até se contundir de forma grave. Ele voltou e nunca mais conseguiu ser o mesmo. E ao que parece, a passagem de Jair pelo Vasco está perto do fim. O contrato se encerra em dezembro. O Vasco fez uma primeira tentativa de renovação, não houve acordo entre as partes e a partir da metade do ano o Jair já pode assinar um pré-contrato. Para piorar, o volante que perdeu espaço com o técnico Fábio Carille também está na mira de clubes dos Estados Unidos. E é importante lembrar que na Major League Soccer a janela de inscrições só se encerra em 23 de abril, ainda há tempo hábil para uma negociação. Não deve acontecer para agora. Imagino que os interessados no Jair vão tentar chegar a um acordo para assinatura de pré-contrato a partir de julho para contratá-lo sem custos em janeiro de 2026. Admito também que me decepcionei, desapontei. Achei que o Jair poderia dar enorme qualidade ao meio-campo vascaíno, mas assim como outros, como o Patrick de Luca, como o Souza, não conseguem vingar. E a grande dificuldade é que o Vasco não tem hoje um meio-campo de qualidade e ao mesmo tempo poder de marcação. Se o Jair sair, vai fazer falta? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Quero falar agora sobre os 3 times da Série A de olho em um ex-atacante do Boca Juniors. Você vai se lembrar de Sebastián Villa, certo? Colombiano, jogador de velocidade, fez sucesso com a camisa do Boca e já esteve nos planos de clubes brasileiros, embora o extracampo dele sempre fosse um problema. Pois bem, hoje, com 28 anos de idade, ele interessa a Grêmio, Atlético Mineiro e Cruzeiro, pelo menos de acordo com a TIC Sports, emissora de TV argentina que cravou nessa sexta-feira a abertura de negociações entre esses times e o atleta que pertence ao Independiente Rivadavia. Essa equipe pequena da primeira divisão do futebol argentino foi a solução para o Vidia, que havia perdido espaço. Ele era jogador do Boca, estava grandão até que ele começou a causar muitos problemas extracampo, alguns deles inclusive de fórum policial, com direito a ameaças contra uma ex-esposa, enfim. A solução para o Vidia foi deixar a Argentina para jogar na Bulgária. Quando ele passa pela Bulgária, o único clube que abre as portas para ele é o Independiente Rivadavia, onde ele volta, joga bem e é capitão. Na atual temporada são 12 jogos, 3 gols e 2 assistências. Apesar do suposto interesse não confirmado de Grêmio, Atlético e Cruzeiro, dá para dizer que tirá-lo do Independiente Rivadavia vai custar dinheiro. É que a equipe pequena da Argentina só vai abrir mão do seu capitão e principal jogador mediante compensação financeira importante e, ao que parece, nenhum dos 3 clubes grandes do Brasil está disposto a investir tanto dinheiro.
Quero falar agora sobre o Flamengo Bravo, com a Libra e com 3 clubes em específico desse grupo de times que formam uma das alas. Só para vocês entenderem, a partir do momento em que o contrato da Rede Globo com os clubes brasileiros terminou, começou a haver uma discussão grande a respeito de direitos de transmissão. Os times se reuniram em blocos, um a Libra, o outro a LFU. O Flamengo faz parte da Libra, mas cogita deixar a qualquer momento esse grupo. Tudo porque não se sente ouvido. E uma série de reclamações feitas pelo novo presidente BAP não têm sido atendidas. O sucessor do Rodolfo Landim está muito bravo com a perda de cerca de 100 milhões de reais por ano em relação ao contrato anterior. O Flamengo tinha antes garantias mínimas de valores, o que não existe mais. E é por conta disso que o BAP tem batido na tecla de que se não houver compensação financeira, ele vai trocar a Libra pela LFU. Foi nesse contexto que passaram a existir outras conversas dentro da Libra. E aí surge uma segunda reclamação do presidente do Flamengo. Segundo ele, São Paulo, Palmeiras e Atlético Mineiro mandam na Libra. Eles se reúnem antes dos grandes encontros e já vão para essas reuniões com posições definidas. E o que eles decidem acaba sendo aceito pelos demais integrantes da Libra. Situação delicada, complicada. Importante contar que a Libra chega a sugerir um aumento de 40 milhões de reais por ano na divisão pro Flamengo, mas o BAP considera essa proposta pequena. Só para completar o noticiário rubro-negro, Pedro pode começar como titular o confronto contra o Grêmio, marcado para esse final de semana, jogo fora de casa. O Flamengo tentando a recuperação depois da derrota surpreendente para o Central Córdoba pela Libertadores no Maracanã. A saideira sobre o rubro-negro, o Flamengo assinou primeiros contratos profissionais de Daniel Thuram, zagueiro, e Gabriel Lukaku, volante, ambos nascidos em 2009. Eles passam a ter contrato até 2027. Preciso falar agora sobre o Palmeiras, mais especificamente de Paulinho, que está entre os relacionados para o clássico do Palmeiras contra o Corinthians na tarde e noite desse sábado na Arena Barueri. É a chance de o Paulinho estrear com a camisa alviverde. Jogador contratado em dezembro por 18 milhões de euros fixos ou 115 milhões de reais. Com o repasse do Gabriel Menino e do Patrick, dá para dizer que a operação chegou a custar 162 milhões de reais. Quando o Palmeiras contrata o Paulinho, já se sabia da necessidade de uma cirurgia e agora, recuperado da lesão, ele vai para o banco de reservas e deve ter entre 20 e 30 minutos de capacidade física para jogar. Vai depender do técnico Abel Ferreira utilizá-lo ou não, justamente num clássico contra o Corinthians. Timão que tem sido um problema para o Palmeiras nos últimos 4 jogos, nenhuma vitória alviverde, incluindo os 2 jogos da final do Paulistão, que asseguraram o título estadual pro grande concorrente. Só para completar o noticiário alviverde, Rafael Veiga, com uma luxação no ombro, não deve ter condições de enfrentar o Timão. Por falar no Corinthians, quero te atualizar sobre Rodrigo Garro, que está de volta ao Brasil depois de alguns dias em território espanhol. Ele foi para lá para tentar avançar, melhorar, evoluir no seu tratamento em relação a dores no joelho. A tendinopatia que tem perseguido e impedido o Garro de ser mais útil desde a temporada passada. O Garro disse o seguinte em sua chegada ao Brasil: estou de volta, continuo no período de recuperação, foram dias de muito trabalho na Espanha, estou com muita vontade de jogar, compartilhar o gramado com meus companheiros. Deus queira que logo eu esteja com vocês. O Garro ainda completa, abre aspas, obrigado pelas mensagens de carinho, para mim é muito importante num recado específico para o torcedor corintiano. Se Rodrigo Garro ainda não volta e não há prazo para o seu retorno, a tendência é que ele esteja à disposição apenas no segundo semestre, depois da paralisação do campeonato por conta do Super Mundial de Clubes. O Timão terá para o confronto contra o Palmeiras nesse sábado Memphis Depay, o atacante holandês que foi poupado do confronto contra o América de Cali pela Sul-Americana na terça-feira na Colômbia, teve seu tornozelo melhor. Você vai lembrar que ele havia registrado numa foto um tornozelo bastante inchado, depois de uma dividida que ele sofreu no jogo do último final de semana. Agora, zerado desse problema, Memphis Depay terá condição e será reforço corintiano para a grande decisão contra o Palmeiras. Bora fechar o vídeo para repercutir a informação de Alexandre Pretzel, jornalista da Rádio Bandeirantes, afirma que existe um acordo verbal entre São Paulo e Dorival Júnior. O que o Pretzel disse é que Dorival e São Paulo já se acertaram assim que o Zubeldia cair.
Dorival será reconduzido ao lugar de treinador do tricolor. Vale a lembrança de que o Dorival só sai do São Paulo depois de um convite para dirigir a seleção brasileira. Era algo meio que inevitável. Qualquer técnico de clube grande que recebe proposta da seleção brasileira tende a aceitar essa oferta. Pois bem, que o Dorival Júnior é a enorme sombra para o técnico Luiz Rubeldia, isso não é novidade. Que o Dorival é o preferido de 10 entre 10 dirigentes do São Paulo também. Que o Zubeldia está na corda bamba, essa é outra coisa que eu venho contando para vocês. Um empate ou derrota para o Cruzeiro no Morumbi no próximo domingo, jogo do Campeonato Brasileiro válido pela terceira rodada, deve sacramentar a dispensa de Zubeldia. Mas não consigo confirmar a informação do Pretzel. Consultei duas fontes diferentes do São Paulo, ambas admitiram que já existia um primeiro contato, mas que não dá para cravar que o Dorival está certo com o São Paulo. Também não acho que o São Paulo aceitaria ou assumiria esse acordo, até para não deixar o Zubeldia numa situação mais delicada. Por que eu também não cravo essa história? Vai que o Zubeldia vence o Cruzeiro e continua como técnico do São Paulo. E, por exemplo, o Corinthians manda embora o Ramon Dias. Se tocar o telefone do Corinthians, é natural que o Dorival Júnior, desempregado, aceite uma oferta como essa. Só para completar uma curiosidade, Dorival Júnior, recentemente despedido pela seleção brasileira, tem direito a um salário de R$1 milhão por mês da CBF até a próxima Copa do Mundo. Isso permite ao comandante nenhuma pressa para voltar ao mercado de trabalho. E você, o que pensa sobre Dorival no São Paulo? É a solução ideal ou você manteria Luiz Rubeldia? Use o espaço para comentário para registrar sua opinião. Esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos assim que surgir notícia. Tchau!